Bem, caros alunos, estamos aqui, professor Herbert Aquino, para comentar uma questão de simulado de vocês, uma questão interessante, né, sobre um experimento realizado com, basicamente, um fio e dois copos, né, permitindo a audição de uma pessoa. Então, vamos lá, questão número 106, o nosso simulado de sistema PASSE. A questão diz o seguinte: o telefone sem fio é uma tradicional brincadeira popular, antiga, mas não se sabe ainda ao certo a sua origem. É possível que coincida com a popularização do telefone no final do século XIX. Nessa época, a conexão era instável, o som é transmitido, sofre interferências e ruídos, tornando frequentes os problemas de comunicação. Como na brincadeira, a mensagem é passada de uma criança para outra oralmente e com um fio. Isso ocorre porque o som sendo, né? Então, primeira coisa, pessoal, quando a gente fala de onda sonora, nós estamos falando de uma onda cuja natureza é uma onda mecânica. Então, o som tem uma natureza de uma onda mecânica, em que é importante ressaltar, necessita de um meio material para se propagar, em que, além disso, você vai ter uma compressão do meio, tá? Então, o som é uma onda que, para se propagar, ele precisa de um meio material. Então, nessa brincadeira, a pessoa fala em um copo, tá? Então, quando ela fala, ela emite um som no ar que é longitudinal. No entanto, né, o fio entrará em ressonância com a coluna de ar, tá, no interior deste copo, fazendo o fio vibrar. Quando o som se propaga no interior do fio, aí aqui tem uma pegadinha. Qual é? O som no interior do fio, ele tem tanto componentes transversais como componentes longitudinais, porque o fio vai adquirir um movimento na direção transversal, como se o fio tivesse querendo flexionar. Então, resultado, o fio termina tendo um movimento também numa direção que a gente chama de transversal. Então, a propagação do som no interior de um sólido, ela tem tanto um caráter de uma onda longitudinal, ou seja, na direção da velocidade de propagação, como também na direção ortogonal, na direção perpendicular, ou seja, no interior do fio, tá? A onda se propaga em um meio sólido, a onda sonora, daí você tem uma onda que a gente chama de onda mista. O que é uma onda mista? É uma onda que tem uma componente transversal e uma componente basicamente longitudinal. Longitudinal na mesma direção de propagação da onda e a transversal na direção perpendicular. Essa onda se propagará até o outro copo, fazendo esta coluna de ar entrar novamente em ressonância. Aí o ar, nesse caso, entrando em ressonância, né, fará o meio vibrar, gerando ondas de compressão e rarefação, que chegará até o ouvido da pessoa. E aí, ao chegar ao ouvido, colocará o ouvido da pessoa, tá, para vibrar também. E aí gerará um modo normal de vibração. Lembrando que geralmente se modela o ouvido humano, né, como um tubo sonoro fechado, em que a extremidade fechada seria o tímpano. E em termos práticos, nós só conseguiríamos escutar devido à vibração do tímpano, que vai provocar todo aquele mecanismo de transmissão da onda sonora, né, no tubo auditivo de uma pessoa. Então, para este problema, a onda no fio, ela é uma onda de natureza transversal. Agora, professor, mas eu marquei longitudinal porque o som aí complete a informação. Apenas no ar ou meios gasosos, o som será uma onda de natureza longitudinal. Então, por isso, nós podemos marcar como resposta para este exercício a resposta de letra B de bola. Então, com isso, pessoal, gravamos aqui uma questão de um nível excelente do ponto de vista teórico, em que grande percentual dos alunos, né, poderia errar quando se fala da propagação do som no fio. Então, um abraço para vocês e até nossas próximas questões nos próximos simulados. Valeu!